Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta quarta-feira, dia 14, Judas, versos 3 e 4. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas que não é o Judas que traiu a Jesus, mas ele se apresenta como irmão de Tiago, e ele, nessa sua carta, que tem apenas 25 versos em um único capítulo, ele vai iniciar falando da salvação e vai encerrar falando da glorificação de Jesus. E ele, neste texto que nós lemos, ele vai dizer daquelas pessoas religiosos, influentes, que conseguem trazer muita gente para junto deles, mas que são homens que não estão preocupados com a salvação das pessoas. Estão preocupados com o seu próprio bem-estar. E Judas diz que esses homens, eles são homens ímpios, que já há muito tempo estavam no meio das pessoas. E esses homens ímpios convertem, modificam, substituem a graça de Deus pela dissolução e negam até mesmo o poder salvífico de Jesus. Não são pessoas indoutas, não são pessoas que vivem só, mas são pessoas que influenciam multidões e que com a sua inteligência e com o seu conhecimento conseguem enganar muita gente. E é por isso que Judas está falando da necessidade que tem de falar sobre a salvação que é comum àqueles que recebem a Jesus. É muito complicado este assunto, porque quem recebe Jesus realmente, de verdade, ele tem a sua vida modificada, ele tem a sua vida transformada, e ele não vai converter o evangelho em coisas inúteis, em coisas ruins. Mas essas pessoas se introduzem no meio cristão não para converter as pessoas, mas para satisfazerem ao seu próprio ego.
E Judas vai declarar que essas pessoas fazem com que nós tenhamos que lutar, que pelejar pela fé em Jesus. E não nos deixarmos levar pelos ensinamentos de que Jesus salva, mas é preciso fazer alguma coisa. E aí existe uma série de coisas que esses homens ou estas mulheres apresentam e que não significam nada para a salvação. Por exemplo, Deus só ouve a oração quando nós oramos no monte. Ou Deus só ouve a oração quando nós oramos de madrugada. Ou Deus só ouve a oração quando nós oramos de joelhos. A nossa posição, a posição do nosso corpo, o local que nós estivéssemos, não importa para Deus. O que importa é a posição do nosso coração. É isso que importa para Deus. E Judas então está alertando os crentes da sua época. Está nos alertando também hoje para essas pessoas que estão introduzindo situações para auxiliar na salvação. E quando eles fazem isso, eles negam o poder de Jesus como único e suficiente Salvador. Que nós possamos ter cuidado com aquilo que falamos e com aquilo que ouvimos. Porque essas pessoas estão no nosso meio. Que esta quarta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.